Olá, olá, meus alunos, minhas alunas, todo mundo bem? Preparados aí, bem animados para a aula de hoje? Então vamos lá, foco total. O assunto de hoje é habilitação, um assunto muito bom de ser estudado. Você conhece um pouquinho, né? Quem tirou a habilitação já conhece um pouquinho as regras que foram utilizadas na autoescola, mas aí a gente vai pegar o que você aprendeu lá e explicar na teoria, porque é o que cai, é o que está no código, né? Muitas vezes até pode ser diferente. Então você tem que tomar cuidado em relação a isso daí, beleza? Olha aí quem está chegando, né? A nova edição aí, terceira edição CTB para o concurso, mudou aí a capa, ficou até mais bonito, eu achei mais bonito aí. CTB para concurso já está na terceira edição já, e logo logo vai estar disponível aí para vocês, beleza? Então vamos lá, habilitação, vamos conhecer as regras, como é que funciona, quais são as categorias, a mudança de categoria, as infrações de trânsito, tem muita coisa pela frente ainda para ser trabalhada sobre a habilitação. Mas vamos lá. Como já foi estudado na parte do Sistema Nacional de Trânsito, quem é que vai estabelecer a regulamentação para esse processo de habilitação? É o CONTRAN. Então, o processo de como é que eu vou solicitar a habilitação, ele está aqui no CTB, mas aqui ele está como se fosse resumido. De forma mais detalhada, eu vou encontrar em uma resolução do CONTRAN. A resolução vai dizer direitinho como é que eu vou fazer esse processo. Então, o CONTRAN ele vai regulamentar. Mas cuidado para você não confundir, porque quem vai realmente efetivar nessa questão da habilitação é o órgão entidade executivo de trânsito do Estado ou Distrito Federal, que esse órgão aqui é o nosso famoso DETRAN, que o nome dele, vamos dizer assim, por extenso, né? É órgão entidade executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal. E olha um detalhe também que você tem que tomar cuidado. O DETRAN, ele vai ficar responsável para realizar os exames aí para quem quer habilitação para conduzir veículo automotor e elétrico. Já se a pessoa quer uma autorização para conduzir um veículo aí de propulsão humana ou de tração animal, isso daí já não fica mais a cargo do DETRAN, isso já fica a cargo dos municípios. Como assim, professor? É uma situação até engraçada de ser falada, né? Às vezes a gente fala, todo mundo acha engraçado, mas se fosse uma autorização para conduzir uma bicicleta, uma autorização para conduzir uma carroça, porque veículo de propulsão humana é o humano que está dando a propulsão para aquele veículo. Então, a bicicleta é a pessoa que está pedalando, um carro de mão é a pessoa que está empurrando. Já um veículo de tração animal é o veículo que está tracionando. E aí, nesse caso, uma carroça, por exemplo, uma charrete. Nesse caso, se for preciso, né? Lógico que às vezes não é necessário, mas se for preciso, isso daí ficará a cargo dos municípios. A parte do DETRAN é para veículo automotor e elétrico. Uma parte aqui, um breve resumo sobre essa habilitação, sobre o que ela para que ela serve, qual a natureza jurídica dela, aqui até um pouquinho de regras do direito administrativo. A habilitação, ela é uma espécie de licença, é uma licença para dirigir. E aqui você encontra a aplicação do poder de polícia da administração pública, um caráter aí preventivo do poder de polícia. Por quê? Porque a administração pública ela chega e diz assim: olha, só pode dirigir quem tiver habilitação. Então, quem não tiver habilitação não pode conduzir veículo. Por que que ela faz isso, veículo automotor? Porque para evitar acidente, em prol do interesse público. Imagina se todo mundo que quisesse, que pudesse comprar um carro, só, não, comprei o carro, agora eu vou sair dirigindo. O caos que não seria, né? As pessoas dirigindo aí sem saber normas de trânsito, sem saber nada. Então, no caráter aí de regular em prol do interesse público, é que foi dito, não, a pessoa precisa passar por uma habilitação para poder conduzir veículo automotor. Se ela for flagrada dirigindo sem habilitação, ela vai ser autuada e tal, vai sofrer todas as penalidades. E quando eu digo que a habilitação é uma licença e não é uma autorização, é uma licença, por quê? Porque quando você preenche todos os requisitos, a administração pública ela é obrigada a lhe conceder. É diferente da autorização. Eu quero uma autorização para colocar, vamos supor, ter um restaurante
eu quero uma autorização para colocar mesas e cadeiras sobre a calçada. Isso aí a administração vai analisar, ela pode me conceder, pode não conceder, ela pode conceder depois tirar, né? Enfim, já a licença não, a licença a pessoa para encher os requisitos é um ato vinculado. A administração ela vai ter que conceder. Então você passou por todas as etapas da habilitação, no final foi aprovado em todas, você vai receber sua habilitação. Não precisa, não, agora será, eu passei por tudo, mas agora será que eu vou receber a habilitação? Não, por conta desse caráter aqui. Outro ponto interessante, essa habilitação ela serve como documento de identificação. Então, eu mesmo aposentei o meu RG. Quando eu tirei a minha CNH, não sei nem por onde é que ele anda. Acho que fica na carteira da minha esposa, eu acho. Acho que ela achou muito bonita a minha foto, eu tinha 10 anos de idade, era umas lapas de ureia do tamanho do mundo. Não sei para onde é que foram, né? Porque quando era pequena, acho que foi diminuindo, foi crescendo, sei lá para onde é que foi, não. E aí, acho que tá com ela, porque eu aposentei mesmo, eu só ando com a CNH, hoje eu tenho até a funcional, já estou aposentando até a CNH, utilizo mais é a funcional. Mas enfim, ela vale sim como documento de identificação, você pode chegar lá e ok, beleza? Então, algumas regrinhas introdutórias que a prova pode cobrar de você, isso aqui não está no CTB, mas é alguns tópicos que podem sim ser cobrados em prova. Agora vamos seguir com o que está no código, né? Então, a habilitação para conduzir veículo automotor e elétrico vai ser apurada por meio de exames que vão ser realizados onde? Onde é que eu vou realizar esses exames? No Detran. Mas qual o nome por extenso? Que não vai cair Detran às vezes na prova, vai cair o nome por extenso. Órgão, entidade executivo de trânsito, né, do Estado, dos Estados e Distrito Federal, conforme já foi estudado na parte do Sistema Nacional de Trânsito. E aqui são os requisitos que a pessoa precisa preencher para tirar a habilitação. O primeiro, ser penalmente imputável. O que é que significa isso? É porque aqui existe uma certa diferença da parte civil para a parte penal. A parte civil, por exemplo, é a pessoa ela realizar compras, né? Ela casar, alguma coisa do tipo. Já a parte penal, ela responder pelos crimes, ela poder responder penalmente. Eu acredito que todo mundo aqui, quando fez 18 anos, chegou uma pessoa com essa piadinha, dizendo: eita, agora pode ser preso, né? Não tá dizendo assim, tu já foi quantas vezes? Que tu já é mais, já tem 18 anos aí, já passou de 18 faz tempo, né? Eu tô chegando agora, tu já foi preso quantas vezes para chegar com essa piadinha? Mas sempre aparece isso, né? Sempre aparece. Mas a pessoa ali realmente faz um sentido. Por quê? Porque a partir do momento que você completa 18 anos, você se torna penalmente imputável. Então, eu posso imputar, por exemplo, um crime, uma pena para você. Quando você tem menos de 18 anos, aí isso não é mais não é possível, né? Aí seus pais vão responder, alguma coisa do tipo, quem for responsável por você. Então, isso daí está relacionado com a maioridade penal, que não tem nada a ver com a maioridade civil. Por quê? Porque com 16 anos a pessoa pode ser emancipada para a vida civil. O que é ser emancipada? É às vezes a pessoa já começar a ter algumas responsabilidades no meio civil. Um exemplo, eu fui emancipado quando eu tinha 16 anos. Por quê? Porque eu trabalho desde bem novinho e com 16 anos eu já abri uma empresa no meu nome. E aí, como precisava abrir essa empresa, os meus pais precisaram me emancipar para eu poder abrir a empresa. Mas ali eu estava respondendo civilmente pelos meus atos. Não estava respondendo penalmente, não. Então, por exemplo, eu questionei na época, eu até perguntei a um tio meu que era advogado, na época eu não fazia direito nem nada, e eu perguntei, tio, eu sou emancipado, e agora eu posso tirar a CNH? Ele não soube explicar bem na época, ele enrolou, fez aquele meio mundo de confusão para dizer nada. Aí eu disse, ah, tá bom, entendi. Então, isso tudo que o senhor disse quer dizer não, né? Tá bom, obrigado. Às vezes a pessoa enrola, enrola, faz um negócio bem fantasioso, bonito, né? Mas não disse porra nenhuma. E aí, por quê que não poderia? Porque ali, na emancipação, eu estou apto para a vida civil, mas para a vida penal não, para penal é com 18 anos. E cuidado com um detalhe, o CTB colocou ser penalmente imputável. Aqui não falou, teoricamente, 18 anos. Hoje é. Mas se a maioridade for reduzida, a maioridade penal, e passar para 16, então se eu reduzir a maioridade penal de 18 para 16 anos, aí sim vai ser possível pessoas com 16 anos tirando CNH. Beleza? Porque aqui não é questão de idade, não é 18 anos fixado ali.
é a pessoa responder penalmente por os seus atos. Porque quem dirige pode cometer crime de trânsito. E a pessoa tem que responder por isso. Então, eu só vou deixar a pessoa dirigir quando ela puder responder pelos seus atos penalmente. Beleza? Cuidado com o item 2. Saber ler e escrever. Aqui o CTB, ele não falou nada de escolaridade. Não disse que tinha que ter nível fundamental, nível médio, nível superior, não. Ele só disse saber ler e escrever. Acabou, beleza? Então, cuidado, estou falando isso aqui porque tem algumas pegadinhas de prova. E possuir carteira de identidade ou equivalente. No meu caso, por exemplo, quando eu fui tirar a minha CNH com a identidade era muito pequenininha, tinha 10 anos de idade. Aí o cara pediu a carteira de trabalho. Aí tudo bem, eu tirei minha CNH com a carteira de trabalho. Também é um documento equivalente. Então são esses 3 requisitos para a pessoa tirar uma habilitação. Ser penalmente imputável, que hoje é com 18 anos, né? Mas como eu falei, se reduzir a maioridade penal, essa idade pode ser reduzida ou se aumentar também, enfim. Saber ler e escrever e possuir carteira de identidade ou equivalente. Tranquilo? Então, cuidado com esses detalhes. Agora vamos conhecer quais são os exames, que esses aqui, quem tirou a CNH já até sabe, mas aqui vamos saber o detalhe, e aqui tem um ponto muito importante, que é a ordem desses exames. Porque se eu perguntar para você, qual foi a ordem que você tirou a sua CNH? Será que você lembra? Eita, será o que foi? Foi que eu fiz primeiro? Foi o exame escrito ou foi o exame de vista? Fica aquela coisa, né? E na hora da prova pergunta. Então, o candidato vai ser submetido a esses exames. No caso da aptidão física, né, tem que ser um médico, no caso do psicológico, um psicólogo que seja especializado na medicina do tráfego ou na psicologia do trânsito. E os exames são esses aqui. O exame de aptidão física e mental, que é que a gente chama popular o exame de vista, e o exame psicológico. O exame escrito sobre legislação de trânsito, que é a provinha de legislação de trânsito, aquela que você decora as placas, aquela coisa toda. Noções de primeiros socorros, conforme a regulamentação do CONTRAN. Isso daqui quase não existe mais na prática, e às vezes quando aparece é dentro da prova de legislação de trânsito, dentro da prova escrita, mas é aquela história, né? A teoria ainda tem aqui, então a gente tem que saber. Primeiro faz o exame de aptidão física e mental, depois o escrito sobre legislação de trânsito, depois um de noções de primeiro socorro. Professor, por que que ainda tem isso daí? É por conta do seguinte, mais ou menos em 1998, 1999, eu me lembro disso. No carro dos meus pais tinha uma cestinha com kit primeiros socorros. E era obrigatório, todo carro tinha que ter. Por quê? Porque naquela época entendia-se, no 99, 2000, entendia-se que a pessoa no acidente de trânsito, ela ia prestar os primeiros socorros. Então, a pessoa tinha que ir lá. Então, tinha que ter esse kit para a pessoa fazer ali os primeiros socorros. Só que depois o pessoal aí da enfermagem, da medicina, da terapia, disseram, não vou deixar um leigo, né, uma pessoa que não sabe da área, mexer, não. Tem um acidente, chama o SAMU, chama uma ambulância, chama o bombeiro, não mexe, não. Aí acabou que eles tiraram essa questão de primeiros socorros, não tem mais, não é mais obrigatório você ter no seu carro isso daí. Mas eles ainda deixaram aqui, esqueceram de tirar, né? Esqueceram de tirar aqui do CTB. Então, tá aqui e vai cair na prova, beleza? E, por fim, o exame de direção veicular, realizado na via pública, em veículo da categoria para o qual estiver se habilitando. Então, se eu estou tirando a habilitação só de moto, eu vou fazer a prova de direção veicular numa moto. Se eu estou para um automóvel, no automóvel. Se é no caminhão, no caminhão. No ônibus, no ônibus. E assim por diante. E aí o grande lance aqui é você saber a ordem que esses exames aí vão ser aplicados, porque olha essa questão aqui, ó. A questão diz assim: o candidato à habilitação deverá submeter-se a exames realizados pelo órgão executivo de trânsito. São eles: o exame escrito, o exame de direção veicular, noções de primeiro socorro e aptidão física. Aí ele pergunta a ordem correta. E aí o bizu do Suarinho, já começou os bizus aqui, né? Tem muitos. Bizu do Suarinho é você lembrar dessa frase aqui, ó. Filé no prato. Então, quando a prova perguntar qual é a ordem dos exames de habilitação, você lembra de filé no prato. FI, você vai lembrar de físico, aptidão física e mental. LE, legislação, o escrito de legislação. NO, noções de primeiro socorro. E o prato, né, o exame prático. Bora ver como resolve?
Então, bizu do Suarinho, chegou na hora da prova. Eita, qual é a ordem? Isso aqui, para você lembrar da ordem que você fez, é muito complicado. Mas, peraí, bizu do Suarinho. Filé no prato. Essa é a ordem. Então, FI, eu vou lembrar de quê? Do exame de aptidão física. Então, aptidão física e mental é o primeiro exame. LE, eu lembro de legislação, a prova escrita de legislação. Então, a prova escrita de legislação é o segundo exame. NO, noções de primeiros socorros. Então, aqui é o terceiro exame. E prato, eu lembro do exame prático, né, de direção veicular. Então, aqui é o quarto exame. Portanto, a aptidão física é o primeiro, aí fica aqui o 4, a sequência, né? Depois vem o exame escrito de legislação, que é o 1. Depois, noções de primeiros socorros, que é o 3. E depois, o exame de direção veicular, que é o 2. Portanto, 4, 1, 3 e 2, gabarito, item B. Beleza? Então, percebeu a importância de saber essa ordem. Agora, um tópico que foi atualizado, agora em 2020, que é quanto à questão do exame de aptidão física e mental. Por conta do seguinte, a validade da CNH. A CNH tem a validade dela aqui, e essa validade, ela não é da CNH em si, que a CNH é um documento, e ela vale, por exemplo, como documento de identidade, até mesmo se ela estiver vencida. Tem gente que não sabe disso, né? Mas CNH está vencida, ela vale como identidade. Identidade ela vale, mesmo vencida. Porque a validade desse exame não é da CNH como um todo, é do exame de aptidão física. Então, quando eu coloco uma validade ali, é a validade do exame. Quando acabar aquela validade, você precisa fazer um novo exame de aptidão física para saber se está tudo ok. Então, nesse caso aqui, mudou a validade da CNH, porque mudou o exame de aptidão física e mental. E aí, nesse caso, ele vai ser renovado agora de qual forma? A cada 10 anos, para condutores com idade inferior a 50 anos, a cada 5 anos, para quem tem 50 anos ou mais, idade inferior a 70, e a cada 3 anos, para quem tem idade igual ou superior a 70 anos. Então, cuidado, ó, porque a lei aqui ela fala um pouco, fica um pouco complicado. Como assim? Se perguntar lá, quem tem 50 anos, cravado, 50, vai ser 10 ou 5? Vai ser 5, porque 10 anos é para aqueles condutores com idade inferior a 50 anos, então é até 49 anos. Fez 50 já é 5. Quem tem 70 anos, cravado, fez 70, é 5 ou 3 anos? Vai ser 3, ó, porque aqui 5 anos é para quem tem 50 anos ou mais, até a idade inferior a 70 anos, até 69 anos. Já 3 anos é para quem já completou 70 para frente. Então, aqui para facilitar, ó, quem é que vai ter a CNH renovada aí a cada 10 anos? Condutores de 18 até 49 anos. Quem é que vai ser a cada 5 anos? Condutores de 50 a 69 anos. E 3 anos, condutores a partir de 70 anos. Eu me lembro quando isso aqui mudou, e aí eu mandei para o meu pai, né? Olha aí, mudou. Agora 10 anos, 5, 3. Aí ele disse, para mim não mudou nada. Tá do mesmo jeito. Por quê? Porque antes da mudança, a CNH tinha validade, o exame, né, tinha validade de 5 anos. E o meu pai já tinha mais de 50. Então, para ele, ó, continuou do mesmo jeito. A mudança só foi boa, essa questão dos 10 anos, para quem tem entre 18 e 49 anos. Aí sim, a CNH renovada aí a cada 10 anos, beleza? Então, cuidado com isso daí. Um tópico bem interessante sobre a avaliação psicológica, o psicotécnico, né, como é chamado. Porque é o seguinte, esse exame, essa avaliação psicológica preliminar, ela vai ser aplicada sempre que o condutor que exerce atividade remunerada, ele vai renovar a sua CNH. Já para os demais candidatos, ela só vai ser aplicada na primeira habilitação. Como assim, professor? Não estou entendendo. O que é essa questão primeiro de exercer atividade remunerada, né? Porque é a primeira vez que a gente está utilizando essa palavra aqui na nossa aula. Exercer atividade remunerada ao veículo é você ganhar dinheiro no veículo. É o táxi, é o mototáxi, é o Uber, é o caminhoneiro, é o motorista de ônibus. A profissão deles, né, depende ali do veículo. É o motorista
profissional. E aí, nesse caso, como é que funciona? Então, você tirou a sua CNH. Vou até tirar daqui para você entender mesmo. Mas você não exerce atividade remunerada no seu veículo. O seu veículo é seu, você vai para o cursinho com ele, você vai para o trabalho, enfim. E aí, como é que vai funcionar? Você vai fazer o psicotécnico só na primeira vez. Na primeira vez que você vai tirar a sua CNH, você faz o psicotécnico, aí depois, vamos supor, você vai renovar com 10 anos. Quando você for renovar, você precisa fazer um novo psicotécnico? Não, você vai fazer só o exame de vista, por exemplo, não é só o exame físico, de saúde. Não vai fazer mais o psicotécnico, não vai fazer mais o exame mental. E assim por diante. Depois de 10 anos de novo, aí você vai fazer novamente um exame de saúde para saber se você está apto a continuar dirigindo, e aí pronto, e assim vai indo. Só que quem exerce atividade remunerada ao veículo, ele vai fazer o psicotécnico sempre que ele for renovar a CNH dele. É assim uma forma como a pessoa trabalha e a questão do risco, né? Um motorista, então tem um motorista de ônibus, ele está levando ali 40, 50 pessoas. Então, para quem exerce atividade remunerada ao veículo, toda vez que ele for renovar a CNH dele, ele vai ter que fazer, além do exame físico, né? Do exame de vista, por exemplo, ele vai ter que fazer um novo psicotécnico. Então, o cara quando tira, eu vou ser aqui motorista, aí ele tirou a CNH dele, aí ele fez o psicotécnico, ele foi renovar com 10 anos. Como ele exerce atividade remunerada, como ele é motorista, vai fazer o exame de vista e o psicotécnico, e assim por diante. Beleza? Cuidado com isso daí. O parágrafo 4º vai trazer uma regra bem interessante, que é na questão da diminuição do tempo. Porque se existe indício de deficiência física ou mental, ou até mesmo progressividade de doença, que pode diminuir a capacidade para conduzir veículo, esses prazos aqui, de 10, 5 ou 3 anos, eles podem ser diminuídos. Como assim, professor? Eu já vi isso daqui várias vezes. Muitas vezes acontece com pessoas que já têm uma idade avançada. Então, uma pessoa que já tem 80 anos, se cai na prova, né? Uma pessoa com 80 anos, a CNH, o exame de vista dela, o exame físico vai ser renovado de quantos anos? A cada 3 anos. Isso é a regra. Só que uma pessoa com 80 anos, a vista já não está mais do mesmo jeito, o movimento já não está mais do mesmo jeito. E aí o médico pode olhar e dizer, rapaz, esse cara aqui, cada vez que ele vem aqui, a vista dele fica pior, ele não tá... Aí ele chega lá e diz, não, eu quero lhe ver daqui a 2 anos. Vou botar aqui que só vai ter validade de 2 anos. Eu quero lhe ver de ano em ano, vou lhe botar aqui 1 ano. Então, todo ano a pessoa vai ter que estar lá para saber se ela está apta mesmo a dirigir. Isso aí pode acontecer também não só com pessoas de idade avançada, né? Mas se a pessoa pode ter 20, 30, mas tem alguma doença, tem alguma deficiência, e o médico olha e diz, opa, isso aqui pode estar progredindo, e aí ele vai reduzindo para que a pessoa... Porque pode ser que chegue um momento, vamos supor, a pessoa perdeu a visão. O médico vai dizer, não, você não pode dirigir. Você não, como é que você vai conseguir dirigir se você... Então, assim, quando o médico verifica alguma coisa desse tipo, ele pode proibir a pessoa. Ali é um exame que ele vai avaliar se a pessoa está apta ou inapto para dirigir um veículo automotor, né? E aí ele pode chegar e dizer, não, quero ver você mais um tempinho aqui, eu não vou botar 10 anos não, vou botar só 2 anos aqui, daqui a 2 anos eu quero ver você de novo, beleza? É o que diz aqui o parágrafo 4º. Beleza. O condutor que exerce atividade remunerada ao veículo vai ter essa informação incluída na sua CNH. Então aqui no verso da CNH, tem uma partezinha de observações, né? Possivelmente a sua não tenha nada. Mas, por exemplo, ó, quem usa óculos vai ter. Na minha CNH, por exemplo, não tem nada, porque quando eu fui lá renovar, eu não usava óculos ainda. Mas na próxima vez que eu for renovar, já vai aparecer lá a observação que eu uso óculos. Porque quem usa óculos tem que estar de óculos direto, não pode tirar. E a pessoa que exerce atividade remunerada também tem informação. Porque assim, vamos supor que eu parei, eu sou um agente de trânsito, PRF, parei uma pessoa, eu não sei se ela é motorista profissional, se ela exerce atividade remunerada, como é que eu vou saber? Aí na CNH dele vai estar dizendo, você é um motorista profissional, você exerce atividade remunerada ao veículo, muito bem. Beleza? Então vai ter essa informação através de códigos, né? Não vai ter a informação toda. Eles colocam alguns códigos que aí quem é da área sabe. Então coloca um A, a pessoa sabe o que é. Coloca lá um B, um E, a pessoa vai saber o que é que significa aquele A1 lá, por exemplo. Beleza? Então cuidado
com esse detalhe aí. Os órgãos ou entidades executivas de trânsito do Distrito Federal, com a colaboração dos conselhos profissionais de medicina e psicologia, deverão fiscalizar as entidades e profissionais responsáveis pelo exame da aptidão física e mental e pela avaliação psicológica, no mínimo uma vez por ano. Isso aqui, muito cuidado, porque foi atualizado em 2020, que é por conta do seguinte: o Conselho Federal aí da Regional de Psicologia da Medicina, o CRM, né? Eles vão fiscalizar para saber, por exemplo, se o médico lá do Detran, ou então até mesmo de uma clínica, que a pessoa, às vezes você faz o exame de vista em outra clínica, né? Você faz o psicotécnico em outra clínica, se está tudo ok, se está realmente preenchendo os requisitos, né? Se não tem nada errado. Então, eles vão fiscalizar isso daí. Os órgãos e entidades de trânsito, o Detran, por exemplo, vai fiscalizar junto com os conselhos profissionais se está tudo ok nesses exames aí de aptidão física e mental e pela avaliação psicológica, no prazo mínimo de uma vez por ano. Então, uma vez por ano tem que fazer, pode fazer mais, pode, mas o mínimo é uma vez por ano. O artigo 147A ele vai trazer a possibilidade da pessoa que tem deficiência auditiva, porque uma coisa é a deficiência visual, né? Como é que vai dirigir se não está enxergando ali os outros veículos? Mas auditiva, ele pode dirigir. Aí, nesse caso, eu vou assegurar acessibilidade para essa pessoa. E um detalhe, também assim, não é porque a pessoa tem uma deficiência, uma pessoa com deficiência, que ela não pode dirigir. Ela pode. Em alguns momentos vai ser necessário uma adaptação no carro para que ela possa dirigir, beleza? Nesse caso aqui, ele está falando o candidato com deficiência auditiva, que vai ser assegurado para ele aí acessibilidade, pode ser utilizado aí Libras, né? Para ele estar fazendo a prova dele, nas aulas teóricas e assim por diante. Um tópico aqui bem interessante. Os exames de habilitação, exceto os de direção veicular, poderão ser aplicados por entidades públicas ou entidades privadas credenciadas pelo órgão executivo de trânsito dos Estados Federal de acordo com as normas estabelecidas pelo CONTRAN. Como assim, professor? Voltar aqui para os exames, ó. Pode ser, dependendo do local que você foi fazer lá o seu teste do Detran, que você fez o exame de vista, não foi no Detran. Um exemplo, na primeira vez que eu fiz, que eu tirei a minha CNH, o meu exame de vista foi feito no Detran, pelo médico lá do Detran. O meu psicotécnico também foi feito lá no Detran. Mas quando eu fui renovar a minha CNH, aí eu não fiz psicotécnico, né, porque eu não exerço atividade remunerada, mas eu fiz o exame de vista. O exame de vista já foi numa clínica particular, não foi mais dentro do Detran. E aí, professor, está errado? Não, está correto, porque foi falado que esses outros exames, eles podem ser feitos por entidades privadas, credenciadas, mas tem exceção de um, esse aqui. O direção veicular, não, o Detran que tem que fazer. Por isso que tem aquela questão de comissão, né? Vai vir uma comissão do Detran para fazer o exame aqui do prático, né? Direção veicular. E um detalhe, ó. Vamos supor que eu abri uma empresa de legislação de trânsito. Se o Detran quiser contratar a minha empresa para fazer a prova escrita, é como se fosse uma banca de concurso, né? Ele pode contratar. Ele próprio, Detran, pode fazer a prova escrita, ou ele pode contratar uma empresa credenciada, né? Vai ter que respeitar todos os requisitos, para fazer, ficar responsável pela elaboração daquela prova. Isso é possível. Então, esses três exames, aptidão física, o exame escrito e noções de meios socorros, pode ser prestado tanto pelo Detran, né? Tanto de forma pública, como de forma privada através de empresas credenciadas. Já o exame de direção veicular, ele só pode ser prestado pelo Detran, só o órgão de trânsito é que pode realizar esse exame aí. Além disso, a formação de condutores, ela deve incluir obrigatoriamente um curso de direção defensiva e conceitos básicos de proteção ao meio ambiente. Quem tirou a CNH recentemente deve lembrar disso daqui, né? Direção defensiva é fantástica, é um assunto muito bom, você consegue prever o que vai acontecer e tal, é bem interessante, você já consegue ali, reduz muito a questão da acidência de trânsito, e a proteção do meio ambiente, que é uma das finalidades do trânsito, né? Também vai ser incluída aí na formação de condutores. Normalmente cai várias questões aí na parte escrita, né? E aí, cuidado com esse detalhe. Vamos agora trabalhar com a PPD, permissão para dirigir. Já trabalhamos aqui quais são os exames, a validade, como é que funciona. Então, a pessoa passou por todos os exames, terminou, vai ganhar a habilitação dela ali.
Só que o seguinte, da mesma forma como você estuda lá no Estatuto dos Servidores, que para o servidor ganhar a estabilidade, ele tem que passar por um estágio probatório, aqui o Detran ele coloca um certo estágio probatório também para quem vai ganhar a CNH. Porque da mesma forma, vamos fazer a analogia, a comparação. Lá vocês estão estudando para um concurso, possivelmente com estabilidade, e aí vão passar por estágio probatório para ganhar a estabilidade. E aí o Detran faz o seguinte, você vai passar por umas etapas para conseguir a habilitação, mas eu vou fazer aqui um estágio com você, entre aspas, um estágio probatório, para saber se você merece mesmo essa habilitação ou não. E esse, entre aspas, estágio é chamado de permissão para dirigir, que é a PPD, que ela é basicamente a mesma coisa da CNH, a única diferença é porque ela tem um nomezinho, permissão, para identificar que ali é uma permissão para dirigir. Mas como assim, professor? É o seguinte, a pessoa, ela fez todos os exames, finalizou todos os exames, quando ela finaliza, ela recebe essa PPD, permissão para dirigir. Ela fica com a PPD pelo prazo de 1 ano. Depois de 1 ano, aí é que ela, se ela preencher os requisitos, nós vamos já conhecer, é que ela recebe a CNH definitiva. E aí pronto, recebeu a CNH definitiva, agora ok. Só vai perder se tiver alguma situação aí de suspensão, cassação, que vai ser estudada em outras aulas. Mas passou 1 ano aí, recebe a CNH definitiva. Beleza, então vamos aqui. Ao candidato aprovado, será conferida permissão para dirigir com validade de 1 ano. Conforme eu falei aqui, né? Terminou os exames, aí você recebe essa permissão. Aqui é o Detran, o órgão de trânsito, ele dizendo o seguinte, olha, seguinte, tu passou no exame de vista, tu passou no exame psicológico, no exame escrito, passou também em primeiros socorros e passou no teste prático. Só que o teste prático, direção veicular, questão de baliza, faz ali uma voltinha, uma coisa ou outra, um dia, né? Eu quero saber você no dia a dia. Quero saber como é você na rua. E aí eu vou ficar 1 ano verificando isso daí. Você vai ficar 1 ano com essa permissão. Você só vai ganhar a sua CNH definitiva mesmo no final de 1 ano, quando eu for analisar alguns requisitos, beleza? E quais são esses requisitos? É o que tem aqui no parágrafo 3º. Então, a carteira nacional de habilitação vai ser conferida ao condutor no término de 1 ano, desde o que ele não tenha cometido nenhuma infração grave, nenhuma gravíssima, ou seja, reincidente em infração média. Vou já explicar isso. Deixa eu explicar logo o parágrafo 4º. A não obtenção da carteira nacional de habilitação, tendo em vista a incapacidade de atendimento no disposto do parágrafo anterior, obriga o candidato a reiniciar todo o processo de habilitação. Então, você está aqui, ó, na PPD, período de 1 ano aí. Chegou no final, você não conseguiu, você não passou, não preencheu os requisitos. Você vai ter que voltar lá para o início, tirar tudo de novo, tudo de novo. Não vai aproveitar nada, vai começar tudo de novo aqui. Aí, se você passar, aí você recebe sua CNH definitiva e ok, beleza? Eita, professor, então o que que a pessoa ela tem que fazer? Ela tem que fazer isso aqui, ó. Ela não pode cometer nenhuma infração gravíssima, nenhuma infração grave. E ela não pode ser reincidente em infração média. O que que significa reincidente em infração média? Olha a pegadinha de prova. Ela pode ter uma média ela pode ter, porque as infrações elas são classificadas em leve, média, grave e gravíssima, conforme a gravidade, logicamente. Então, professor, eu terminei a PPD, o prazo aí de 1 ano, e eu tenho 5 leves. Eu vou perder? Não, não vai perder. Professor, eu terminei a PPD e eu tenho uma média, só isso. Cometi uma médiazinha. Vou perder? Não, não vai perder. Agora, professor, eu terminei a PPD e estava lá, ó, ixi, uma infração grave. Eu cometi uma infração grave. Vou perder? Vai. Tem lá uma gravíssima? Vai. Tem 2 médias. Você foi reincidente, né? Porque reincidente é mais de uma vez. Eu disse só uma média, ok. Agora, ser reincidente, aí já implica que a pessoa vai perder. Aqui tem apenas uma exceção,
na questão de infrações de natureza administrativa. Mas aí é a jurisprudência que traz essa possibilidade. O que é infração de natureza administrativa? É muitas vezes relacionada com o veículo. Então, se eu emprestei o meu veículo para você e eu não paguei o licenciamento dele, e você foi parado numa blitz, aí você vai ser multado por isso, mas a culpa não foi sua. A culpa é minha, que sou o proprietário do veículo e não paguei. Então, nesses casos aí, entende-se que a pessoa pode, mesmo tendo cometido aquela infração, ela pode receber a CNH definitiva. Mas, como eu falei, isso é jurisprudência. O que o CTB diz é isso daqui. Não pode ter nenhuma infração gravíssima, nenhuma grave e nem ser reincidente em infrações médias. Então, aquela história que eu falei do estágio, né? O Detran chega e diz, está aqui, vai passar um ano. Quero ver como é você na rua. Terminou um ano, 0 infrações, cometeu nenhuma infração. Show, pronto. Tem uma, eita, vamos ver. Se for leve, tudo bem, não vai dar em nada. Se for média, eita, ficou no limite, mas também tá tudo bem. Agora, se for uma grave ou uma gravíssima, aí, puf, perdeu. Tem duas, vamos analisar. Se for duas leves, tudo bem. Se for duas média, perdeu também. Foi reincidente, infração média, perdeu. Se for duas graves ou duas gravíssimas, aí já está perdendo há muito tempo, beleza? Então, cuidado com isso daí, que a carteira nacional de habilitação vai ser conferida ao condutor no término de um ano, desde que ele não tenha cometido nenhuma infração de natureza grave ou gravíssima, ou seja, reincidente em infrações médias. Como eu falei, as infrações, por exemplo, capacete, cinto, avançar o sinal vermelho, todas elas têm uma gravidade. Umas vão ser gravíssimas, outras graves, outras médias, leves. E dependendo da situação, a pessoa cometeu, vai ser incluída ali no prontuário dela, e aí no final vai saber se ela cometeu ou não aquela infração, vai analisar para saber se ela vai receber a CNH definitiva ou não. Tranquilo? Então, cuidado com esse detalhe. Só um tópico aqui interessante, para finalizar essa primeira parte da aula. O Conselho Nacional de Trânsito, o CONTRAN, ele pode dispensar os tripulantes da aeronave de apresentar o cartão de saúde, que foi expedido pelas Forças Armadas, o Departamento de Aeronáutica, respectivamente da prestação de exame de aptidão física e mental. E também os militares das Forças Armadas e polícias, bombeiros. O que é isso daqui? É na questão de Forças Armadas, Polícia Militar, né? Muitas vezes eles fazem o curso lá, um curso ministrado pela própria corporação. Nesse caso, quando a pessoa vai tirar a habilitação, ele pode ser dispensado daquele curso, né? Então, às vezes a pessoa entrou com 18 anos, recruta ali nas Forças Armadas, e lá dentro ela fez um curso de formação de condutor, um curso, alguma coisa na área do trânsito, que quando aquela pessoa ela vai tirar a CNH dela, pode ser, né, dependendo do curso, dependendo da situação, ela pode ser dispensada de fazer aquele determinado exame. Isso é uma possibilidade que é dada aí, beleza? No próximo bloco, vamos trabalhar sobre autoescola, as regras aí sobre a autoescola. Nesse primeiro bloco, conhecemos os exames, os requisitos, né, a validade, questão da PPD, muito importante você entender essa questão da permissão para dirigir. No próximo bloco, vamos trabalhar com a autoescola, algumas regrinhas específicas aí sobre elas, beleza? Sobre a formação, sobre a aprendizagem aí do condutor. Forte abraço e aguardo vocês no próximo bloco.